Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta para mais um bate-papo semanal. E eu estou aproveitando a minha viagem aqui pela Turquia para também mostrar para você um pouquinho dessa terra aqui, a relação da arqueologia bíblica com várias passagens, especialmente do Novo Testamento. Eu já fiz vídeos aqui onde eu estou agora, vou revelar o lugar daqui a pouquinho para vocês, mas eu gostaria de trazer algumas informações mais recentes das escavações que estão acontecendo aqui. E você sabe onde eu estou, não é? Na cidade de Sardes. Sardes, para você lembrar, é uma das cartas mencionadas no Apocalipse, quando João escreve, inspirado por Deus, 7 cartas, representando 7 períodos da história do povo de Deus. Uma dessas cartas vem para a cidade de Sardes. Mas antes de mostrar para você algo interessante que foi encontrado aqui, eu gostaria de convidar para que você se inscreva aqui no nosso canal. Sabe, uma coisa que nós vimos esses dias, que me deixou até assim, perplexo, até surpreso, é que quase 50% dos que assistem os vídeos aqui no canal Rodrigo Silva Arqueologia não são ainda inscritos no canal. Então se inscreva, tá bom? Assim você ativando o sininho de notificações, vai sempre saber toda vez que eu postar alguma coisa nova. Você não vai perder nada. O algoritmo do YouTube vai entender que você está interessado nesse conteúdo e vai entregá-lo para você. E se gostar do que você está vendo aqui, deixe o seu like, o seu comentário, que serão muito bem-vindos. E também você pode se inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Vou deixar no descritor aqui o link. E também nos seguir lá no Instagram, Rodrigo Silva Arqueologia. Fácil, não é mesmo? Então vamos conhecer Sardes. Eu estou levantando uma hipótese provisória. Quero até destacar essa palavra aqui, provisória. Vamos ver no futuro se está certa essa minha ideia ou não, esse meu insight. Que houve uma certa simbiose entre a comunidade judaica aqui de Sardes e a comunidade cristã. Isso até lançaria luz sobre a carta de João no Apocalipse. Todo esse corredor que vocês estão vendo aqui é repleto de lojas e de comércio judeu, tá bom? Aqui nós temos uma mistura de elementos da época, tem pouca coisa da época persa, mas tem alguma coisa também da época helenística, da época romana e do período pós-apostólico ali, já na idade bizantina, na época bizantina. Mas vamos começar com essa loja judaica aqui. Era uma loja de alguém que trabalhava vendendo tintas. Nós sabemos a profissão, o nome do dono de cada loja, de cada estabelecimento e a sua origem, porque os nomes são judeus. E nós estamos indo em direção à sinagoga. E também pelos elementos que foram encontrados aqui. Olha a cigarra cantando aí, fazendo coro. Eu espero que vocês tenham paciência com os barulhos externos. Nós acabamos deixando o microfone lá no ônibus, então vai gravar assim mesmo, para você poder ter o conteúdo. Mas vamos lá. Essa loja aqui tem um elemento que chama atenção. É esse aqui, olha. Vocês estão vendo? Eles reaproveitaram o mármore de um outro tipo de construção. Isso aqui é um segundo uso, é uma reciclagem, para fazer ali uma espécie de bacia ou tanque, alguma coisa assim. Mas o que me chama atenção é que o reaproveitamento foi de um material vindo de origem cristã. Olha a cruz aqui, inclusive com inscrições gregas embaixo. Ora, um judeu, se tivesse alguma animosidade contra o cristianismo, inimizade, algum preconceito, ele não colocaria no seu estabelecimento um símbolo cristão, especialmente da cruz. Você sabe que os judeus, por causa de tudo que eles foram acusados durante, principalmente a Idade Média, mas mesmo antes disso, de serem assassinos de Deus, a cruz foi algo que sempre os judeus não gostaram muito. Não fazia parte da sua história. Como eu falei, embora essa aversão à cruz se intensificou mais na época da Idade Média e final da Idade Média, especialmente com a Inquisição, eles já tinham uma ojeriza à cruz que vem desde o começo. Mesmo antes de serem culpados da morte de Jesus. Quando eu falo culpados, não é que eu estou culpando os judeus, é porque um viés antissemita vai dizer que os judeus mataram Jesus, os judeus mataram Deus. E aí, qual é o erro dessa frase? Você está pegando a parte pelo todo. Houve judeus que participaram do processo condenatório de Jesus, mas não foram todos os judeus. Haja vista que aqueles 5.000 e 3.000 que se batizam na pregação dos apóstolos, de acordo com o livro de Atos, eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Paulo era judeu.
O Novo Testamento foi escrito todo, embora em grego, com um tom, um acento judaico. E foi um grande erro do cristianismo quando acabou tirando de Jesus e da história de Jesus as raízes judaicas do cristianismo. Então não podemos agora tapar o sol com a peneira. Houve judeus sim que rejeitaram Jesus, houve judeus até que blasfemaram o nome de Jesus. Existem alguns rabinos da época talmúdica que ensinam a pronunciar não Jesus, Yeshua, mas Yeshu. É uma forma de xingar o nome de Jesus e falam que Jesus está queimando no inferno. Isso é muito sério. Existe inclusive uma maldição ao nome de Jesus. Então há judeus realmente que odeiam Jesus, mas eu não posso pegar a parte pelo todo, porque também há cristãos que odeiam judeus, e o ódio de um lado ou de outro nunca é justificado. Mas com esse preâmbulo, só para você entender que o fato de um judeu permitir ter uma cruz aqui é algo que me chama atenção. Lembre-se que na época romana, a cruz era um objeto de tortura, de perseguição, que ninguém queria ser associado a ela. Mas vamos continuar andando aqui. Ainda nas lojas judaicas, nós temos outras aqui que são muito interessantes de serem vistas, e você vai conhecer um pouquinho da comunidade judaica aqui de Sardes e como eles tinham uma boa condição financeira. Vamos andando. Nessa parte aqui, o judeu que era dono desse estabelecimento tinha um restaurante. E como sabemos que aqui era um restaurante? Bom, você tem a parte da cozinha, que ficava aqui, o balcão, e aqui onde as pessoas sentavam. Olha que interessante, você sentava de costas para o balcão. Você podia sentar também naquela parte ali, podia sentar no segundo cômodo. Era um restaurante modesto para os padrões de um restaurante de hoje, mas para a época em que as pessoas não tinham o hábito atual de comer fora de casa, esse restaurante até que funcionava muito bem. Era para atender mais forasteiros, pessoas que passavam aqui. Não é esta ideia que nós temos no século XXI, da pessoa trabalhar fora e na hora do almoço e comer num restaurante. Não é essa a ideia que eles tinham. Aliás, para eles era inimaginável o nosso tempo. Você comer separado da sua família, como assim, todos os dias? Não faz sentido isso. Então esse restaurante aqui era para atender geralmente pessoas que viessem de fora e fossem comer algo ou tomar uma bebida, um vinho, alguma coisa assim. Um restaurante da cidade de Sardes. Mas vamos continuar conhecendo aqui os comércios que a comunidade judaica tinha aqui. Aliás, uma coisa que chama atenção é que os judeus eram muito bons em fazer joias, trabalhar como ourives. E a cidade de Sardes tem desde a sua origem uma mitologia relacionada com o ouro, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Aqui era uma residência que ficava exatamente no ponto comercial da cidade. Não era incomum as pessoas, às vezes, morarem junto com o seu estabelecimento comercial. Aqui, quem morava gostava de trabalhar com reciclagem. Olha que interessante, na parede aqui, você tem restos de uma coluna do período grego, tá bem? E provavelmente o dono dessa residência aqui, ao que tudo indica, trabalhava como alguém que trabalhava com joias, especialmente ourives. E a história da cidade de Sardes tem um mito, ou uma mitologia, relacionada ao ouro. Dizem que o rei Midas, você já ouviu falar da história do rei Midas, queria ficar muito rico e ele pediu algo ao deus Dioniso. Ele pediu ao deus Dioniso que ele pudesse ficar o homem mais rico do mundo, que tudo que ele tocasse virasse ouro. Você já ouviu falar dessa história, não é isso? O dedo de Midas. E Dioniso atendeu ao pedido dele, mas o seu pedido se tornou numa maldição, porque quando ele tocou numa pedra, ela virou ouro, ele ficou feliz. Trocou numa árvore, ela virou ouro. Mas quando ele foi tocar na sua própria esposa, a esposa virou uma estátua de ouro. Ele queria levar um alimento à boca para comer, mas tão logo encostava nos seus lábios, se tornava ouro. Ele não podia comer, não podia fazer nada. Então essa história do rei Midas até se tornou um lema contra a avareza, contra pessoas que querem a todo custo ganhar dinheiro. Essa é uma questão que nós temos que pensar até hoje, né? Você tem que escolher entre ter razão ou ser feliz. Sabe, o dinheiro pode facilitar a vinda de certas coisas, mas ele não compra felicidade, nem alegria, nem satisfação. Se comprasse, você não teria nenhum rico tratando de depressão ou internado com problema de drogas. Só para você pensar. Agora, tem um rio realmente que passa aqui perto da cidade de Sardes que tinha muito ouro. E por isso, muitos judeus aqui também trabalhavam com ouro.
não apenas judeus, outros ourives também, mas parece que aqui em Sardes os judeus foram aqueles que se especializaram também na arte de fazer joias preciosas. E aqui nós temos alguém que trabalhava com isso. Vamos continuar o nosso passeio? Aqui eu tenho uma outra casa de um comerciante judeu. Evidentemente que ele morava nessa parte aqui, no andar de cima, que hoje não existe mais. Mas você ainda tem os restos da escada que dava acesso até o segundo piso, tá certo? Eu sei que você deve estar estranhando, mas as casas são muito pequenas, praticamente um cômodo, um espaço aberto. Sim, eles não tinham essa necessidade que muitas vezes nós temos hoje, de casas grandes, de 1000 metros, 700 metros, 400 metros. Embora isso está mudando um pouquinho, né? Em algumas cidades como Tóquio, Nova York, até São Paulo, as pessoas estão cada vez morando em espaços menores. Será uma tendência do século XXI voltar às casas pequenas como era naquele tempo? Não sei. Isso seria assunto para um outro vídeo. Mas o sujeito que morava aqui, a arqueologia descobriu não apenas a sua profissão, mas também o seu nome. Ele, como o companheiro lá da frente, trabalhava com tintas. Ele fabricava tintas. E o seu nome era Jacó. Nome mais judeu não teria como fazer, não é isso? Jacó. E o Jacó preparava tintas. A preparação de tintas na época era uma coisa que dava dinheiro, porque você, a partir da tinta ali, você mergulhava o tecido, tingia o tecido, e cores como o vermelho, por exemplo, o carmesim, o púrpura, eram cores muito difíceis de serem obtidas. Então, realmente, a comunidade judaica que ficava aqui tinha uma boa condição financeira. Aliás, é bom vocês entenderem, eu esqueci de mencionar isso, quem está escavando Sardes é a Universidade de Harvard. Eles estão escavando aqui. E essa parte onde nós estamos aqui é uma avenida que ela tinha uma grande coluna de um lado e de outro. Então há mais lojas do outro lado. Era como se fosse uma quinta avenida. Aliás, Laura vai mostrar para vocês aqui. Ali na frente você tem algumas colunas, vocês estão vendo? 5 colunas são possíveis de serem vistas ali na frente, olha. Então havia uma cobertura de um lado, uma cobertura do outro e aqui no meio uma passarela muito bonita. Aqui, estão vendo esse pedaço de tecido aqui? Sabe por que isso está aqui, ó? Ó, é porque aqui embaixo tem mosaicos. Então o chão onde eu estou pisando aqui tem mosaicos lindos. Alguns deles já foram desenterrados e vocês vão ver como era linda a passarela, a calçada daquela época. Vamos continuar a nossa viagem, que agora eu vou mostrar para vocês alguma coisa relacionada à religiosidade dos judeus daqui e por que eu levantei aquela suspeita que havia quase uma simbiose entre o judaísmo e o cristianismo nesse local. Vamos andar. Olha, aqui dá para você ter uma noção de duas coisas. Primeiro, da elevação do piso, que nós estamos vendo aqui uma parte de Sardes posterior ao tempo apostólico. Mas, na época do Novo Testamento, a Sardes, da época romana do Novo Testamento, está aqui abaixo. Olha os arcos que vocês estão vendo aqui, que foram reaproveitados para ter uma ideia como era o piso daquela época. Ou seja, nós estamos quase no nível superior do arco. E mesmo posteriormente, aqui em cima, eles construíram as suas casas, a sua habitação. Há muito terremoto aqui na Turquia. Então, provavelmente a cidade foi destruída por terremoto. Eles afundaram tudo e construíram por cima. E você vê sistemas de canos, de tubulações para toda parte. Tanto para trazer água quanto vapor, para aquecer a casa na época do inverno. Sim, porque aqui quando faz frio, o frio é muito rigoroso. Mas vamos para a sinagoga, para a vida religiosa deles. Vamos continuar. Aqui nós já estamos pertinho da entrada da sinagoga e dá para vocês verem bem o que eu expliquei lá com relação à elevação do terreno. Eu estou aqui num período posterior à época do Novo Testamento. Mas olha aquele buraco lá. Vocês estão vendo ali embaixo aquelas escadas de mármore? Ali está o piso da época helenística, ou seja, esta escadaria aqui é anterior à época de Jesus. E onde eu estou aqui em cima é posterior à época de Jesus. Está bem? Então você vê que já havia presença de uma sinagoga judaica aqui até antes de Jesus. Talvez aqui frequentaram os judeus que estavam morando nesse lugar na época em que João, preso na ilha de Patmos, mandou cartas para os cristãos daqui. E é provável, eu digo isso com 98% de certeza, que muitos dos cristãos da igreja de Sardes eram membros da sinagoga que haviam reconhecido Jesus como Messias. Mas só para você ter uma noção da elevação do terreno até os dias de hoje. Agora ali na frente nós temos o resto
de um mosaico dos tempos mais antigos, que eu vou mostrar para você agora. Eu não sei se vai dar para vocês verem bem, porque aqui tem uma base de vidro, mas esse mosaico foi escavado há pouco tempo, uns 2 anos mais ou menos, agora durante a pandemia. Mas você tem nomes de pessoas aqui que ajudavam na construção do local. Então esse mosaico aqui era o piso original de toda essa parte aqui, naquele período que as lojinhas estavam funcionando. Agora aqui à frente, você vê que mesmo acima desse piso mosaico, você tem outras construções mais antigas. Olha lá embaixo, olha. Você tem construção de um período, um outro piso de um outro período. Então você vai vendo as camadas de edificação que houve na cidade. Agora eu vou levar você para a sinagoga para fechar esse vídeo explicando por que eu acredito nessa possibilidade de uma simbiose entre o cristianismo e o judaísmo. Vamos lá. A sinagoga que havia aqui era imensa, grandiosa. Olha o mosaico original, tá certo? Nós temos uma parte de cimento que foi restaurado, mas onde eu estou pisando aqui você tem um mosaico original. E para fazer esse tipo de piso, tinha que ter muito dinheiro. Então a comunidade judaica aqui era bem financeiramente. Mas me chama a atenção, e quem já assistiu o meu vídeo, se não assistiu, eu aconselho a assistir aqui, sobre o achado da igreja cristã de Laodiceia, a igreja do primeiro século, vai ver que uma das coisas que identificava a comunidade cristã ali era um desenho no chão semelhante a esse aqui, olha. Nós vamos olhar aqui na frente, nós temos o mesmo desenho aqui. Vocês estão vendo esse círculo aqui? Esse círculo era uma forma como os cristãos primitivos escreviam o nome de Jesus. Você tem aqui a letra iota de Iesus, Christos, que seria o Ri, Christos, Iesus, Christos, Theos, que seria o teta de Deus, Jesus Cristo, Deus, Y, Ruios, Filho, Soter, Salvador. A tradução disso que eu falei para vocês em grego seria Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Então alguma coisa de cristianismo teve aqui. E por que iam colocar isso na porta da sinagoga? Seria um indício de que os judeus que aqui estavam tiveram alguma relação, alguma simbiose, quem sabe uma política de boa vizinhança com o cristianismo, especialmente na época do período bizantino? Pode ser, não sabemos. Eu vou mostrar mais uma coisa para fecharmos aqui a sinagoga, que evidencia essa suspeita que eu estou levantando. Aqui nós temos a sinagoga, só para lembrar, ela é posterior aos tempos do Novo Testamento. Mas apesar de ser posterior aos tempos do Novo Testamento, ela está construída sobre a comunidade judaica que já estava aqui desde a época helenística. E aqui você entra na sinagoga, é um espaço muito grande, então você tem uma ideia que a comunidade judaica que vivia aqui era realmente grande pelo tamanho da sinagoga. E você tinha 2 coisas que me chamam a atenção aqui. Vejam bem, aqui nesses 2 vãos você tem um lugar com esses pilastras, com esses pilares ou com essas bases, essas colunas, onde eles colocavam uma cadeira aqui e outra cadeira do lado de lá, tá bom? Tem um casal sentado ali. O que seriam essas 2 cadeiras? Você tem uma cadeira para Elias e uma cadeira para Moisés. Elias representando a lei, Moisés representando os profetas. Então sempre que falava a lei e os profetas, pensava assim, Elias e Moisés. Por isso que na transfiguração de Jesus, Elias e Moisés aparecem. A lei e os profetas apontando para Cristo, tá certo? Agora, lá na frente, você tem aquela mesa de pedra, de mármore, e uma meia-lua, como se fosse um atsum. Essa meia-lua ali também tem o formato das primeiras domus ecclesia, ou igrejas do lar, lugares que foram transformados, melhor dizendo, em igrejas cristãs. Bom, é uma hipótese que eu estou levantando. A certeza absoluta disso eu não posso dar por enquanto. Mas eu quis trazer para vocês um pouco desse maravilhoso lugar aqui, para você ver como a arqueologia também vai ajudando a levantar hipóteses, contextos sobre o Novo Testamento e elementos a mais que nos ajudam a compreender de maneira mais histórica a palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça dos convites que eu fiz, tá bom? Inscreva-se no canal se não é inscrito, siga a gente também lá no Instagram e participe do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.